começando pela anatomia dos rins. Então, os rins são órgãos retroperitoneais, repousam sobre o músculo psoas. Lembrar que eles têm função endócrina, né? Então, eles produzem prostaglandina, renina, eritropoietina, tá? O rim direito, geralmente, ele costuma ser menor, né, porque ele tem o crescimento dele restrito pelo fígado, que é o maior órgão abdominal ali, e costuma ter uma posição 1 a 2 centímetros mais baixa do que o rim esquerdo, tá bom? O volume renal, o peso aqui geralmente varia, né, de 120 a 170 gramas, e o tamanho, as dimensões do rim, eles têm uma relação direta com a altura, tá? Então, paciente menorzinho, mais baixinho, você vai encontrar rins menores, pacientes mais altos vão apresentar rins maiores. E o que ocorre, que a gente observa, é que vai havendo uma redução, principalmente à custa do parênquima, né, com o avançar da idade. Então, não é incomum a gente fazer pacientes aí de 70, 80 anos e a gente observa, né, um rim que tem um afilamento do parênquima, mas que é normal, né, esperado para aquela faixa etária, tá? São considerados, né, como parâmetros normais, né? O diâmetro longitudinal até 12 centímetros, né? A espessura do parênquima de até 2,5 centímetros e a largura renal até 5 centímetros, tá? Quando a gente faz a avaliação ecográfica do rim, a gente costuma encontrar, né, uma área central hiperecogênica com uma faixa, né, hipoecogênica periférica, né? Então, esse tecido hipoecogênico periférico é que é o parênquima. Então, o parênquima, ele tem uma localização periférica, né? Ele tem uma ecogenicidade mais baixa e ele é constituído pela cortical renal e pela pirâmide, tá? Então, o parênquima renal, ele inclui essas duas estruturas, a cortical e a pirâmide. Deve ter uma espessura mínima de 1 centímetro. Tá bom? Lembrar que as pirâmides renais, elas são mais hipoecogênicas em relação à cortical e a cortical renal, ela é mais hipoecogênica em relação aos parênquimas renal e esplênico, né? A gente usa direto essa comparação para dizer se tem sinais de nefropatia parenquimatosa ou não. Bem, o seio renal, ele é hiperecogênico, por quê? Porque em grande parte ele é composto por tecido gorduroso. Tá? Então, ele tem uma localização central, é hiperecogênico. A gente vai encontrar ali uma predominância de tecido adiposo, porém, lembrar, né, que os vasos linfáticos, terminações nervosas e ramos arteriais venosos e as estruturas do sistema coletor também estão localizados nesta região, tá bom? Bem, embriologicamente, os rins, eles estão localizados na cavidade pélvica, tá? Então, à medida que, a partir da 9ª semana, né, esses rins, eles vão migrando cranialmente até chegar na localização habitual que a gente encontra, né, após o nascimento e na fase adulta, né? E os hilos renais, que eles têm no embrião uma localização anterior, eles são anteriorizados, né? Eles vão virando até atingir a localização, então, a posição anteromedial normal, tá bom? Característica, tá? Bem, podem persistir artérias supranumerárias, né? Então, a gente chama de artérias polares, né? Essas artérias podem ser originárias da aorta mesentérica superior, a artéria suprarrenal, testicular, ovariana. Então, é frequente a gente encontrar artérias supranumerárias, né? Mesmo no nosso exame habitual, tá? Bem, no exame de ultrassom a gente faz as varreturas completas, gente. Tem que ser tanto nos planos axial, transversal, quanto no longitudinal. Tá? Então tem que varrer, não adianta dar aquela olhadinha só assim do longitudinal,
que não é suficiente, né? Aquelas lesões mais periféricas, principalmente que estão ali nos contornos bem laterais ou nos polos superior e inferior, a gente precisa fazer as varreduras transversais em relação a essas lesões para a gente poder fazer a detecção dessas alterações, tá? A gente costuma usar frequentemente essas varreduras subcostal e intercostal, né? E a gente usa, principalmente do lado direito, né, que é o fígado é maior, a gente acaba usando o fígado como uma janela acústica que funciona muito bem para a gente fazer essa avaliação